Essa palavra aqui é libertadora, escuta só. A melhor forma de manter um escravo dentro da prisão é você convencendo que ele não tá preso. Olha que doideira. Em um livro da Bíblia chamado 1 João, tem uma coisa estranha escrita lá. 1 João 4. Amados, não creiam em todo espírito, mas provem, testem se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Como então podemos reconhecer quais são os espíritos de Deus? Presta atenção. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Esse, inclusive, é o espírito do anticristo, do qual já ouvimos falar que viria a vir e já agora está no mundo. Doideira. Presta atenção, na época de João, que foi o cara que escreveu esse livro, muitos falsos profetas estavam se levantando na igreja. E esses caras, na tentativa de controlar e de roubar o povo de Deus, começavam a pregar uma falsa doutrina e um falso evangelho que era contrário a Deus. Porém, eles faziam isso em nome de Jesus. Olha que loucura. Eles pregavam contra Jesus, dizendo que eram profetas de Jesus. Como que eles faziam isso? Eles faziam isso pregando pro povo daquela época mentiras sobre o Cristo. Por exemplo, naquela época eles falavam que Jesus não era o Filho de Deus e nem que Jesus era Deus. Eles falavam também que era impossível que Jesus tenha vindo nessa terra em carne, que era uma heresia lá daquela época. Através desse ensino errado, esses falsos mestres diminuíam o entendimento de quem Jesus era pro povo daquela época. E, consequentemente, afastavam as pessoas de Deus. Isso é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo nem sempre vai atacar diretamente Jesus, mas o espírito do anticristo vai sempre deturpar aquilo que Jesus é. Que loucura, né? Mas beleza, como é que a gente aplica isso a hoje? Muita gente, quando lê, por exemplo, o livro de Apocalipse, acha que o anticristo vai surgir do nada, xingando Jesus. Ah, eu odeio Jesus, não sigam Jesus. Não, provavelmente ele não vai fazer isso. Na real, é muito mais provável que o anticristo apareça elogiando Jesus, ao mesmo tempo que ignora o poder de Cristo. Ele vai ignorar que Jesus é Deus encarnado, ele vai ignorar que Jesus ressuscitou, ele vai ignorar que Jesus tem poder, ele vai ignorar todos os atributos espirituais de Jesus e vai reduzir ele a um filósofo, a um cara legal, a um sujeito de gente boa. Entenda, o anticristo, ele não precisa xingar Jesus, ele só precisa deturpar na sua cabeça o entendimento verdadeiro de quem Jesus é. Se ele fizer isso na sua cabeça, a marca da besta já tá em você. A marca da besta é muito mais uma revelação do que algo físico, mas entenda, presta atenção. Como que vai ser o discurso do anticristo? O discurso do anticristo não vai ser, ah, eu odeio Jesus, matem Jesus, não. Vai ser assim, Jesus é uma ótima pessoa, ele é um homem sábio, ele é alguém que merece ser estudado sim. Porém, Deus ele não é, né? Isso é impossível, é impossível o cara ser Deus, ele não era Deus. Desse jeito que o anticristo vai falar, esse é o evangelho do anticristo que está descrito aqui. E esse discurso que eu falei agora é muito mais perigoso do que ficar xingando Jesus. Por quê? Porque esse discurso é sedutor, e se você não entender de Bíblia e não prestar atenção no que você tá ouvindo, você pode talvez concordar, tá ligado? Então aprende uma coisa logo comigo. Pra crer verdadeiramente em Jesus, não basta só você acreditar que Jesus existiu. Não basta só acreditar que Jesus era inteligente, que ele era um profeta. Não. Pra você crer e seguir Jesus de verdade, você precisa acreditar que Jesus é o Senhor. Ele é Deus encarnado. O Todo-Poderoso pisou na terra em forma de homem. E esse homem é Jesus Cristo. Quem prega o contrário disso, infelizmente, já está sendo usado pelo espírito do anticristo. Essa é a real. Muito forte isso, né? Agora lembra o que eu falei no começo do vídeo? O melhor jeito de manter o escravo na prisão é convencendo ele que ele não tá preso? Então, você não acha coincidência o tanto de gente hoje que tá tentando colocar na sua cabeça que o pecado não existe mais e que pecado não é mais pecado? Que Deus é amor e ele te aceita do jeito que você quiser? Não existe pecado. Pecado é coisa de religioso hipócrita que quer roubar o seu dinheiro. Inclusive, a Bíblia foi adulterada. Ela foi adulterada por Constantino. Já ouviu alguém pregando sobre esse evangelho? Então, qual o perigo desse falso evangelho que muita gente prega? Esse falso evangelho te faz achar que aquilo que Jesus te libertou não existe. Entenda uma coisa. Deus quer que a gente fuja do pecado, não porque Deus é chato, porque Deus é moralista, não. Deus quer que a gente fuja do pecado porque o pecado nos escraviza. O pecado te torna realmente um escravo dos seus desejos, do mundo, de tudo. Inclusive, é isso que nós éramos. A Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado antes de Cristo. Sem Jesus, nós somos escravos do pecado. O pecado, ele não só te mata, como ele também te escraviza e te controla hoje. É por isso que você tem que entender que o sacrifício de Jesus foi a chave, na qual todo aquele que crê foi liberto da escravidão do pecado. Lá em Gálatas 5 tá escrito isso. Entender sobre o pecado e entender que éramos pecadores é um dos primeiros passos para que a gente entenda verdadeiramente sobre a graça e sobre o amor de Deus. Até porque sem o entendimento do que é o pecado, parece que Jesus morreu à toa. Porque se Deus não liga pro nosso pecado, nem nos pede arrependimento, pra que
que Jesus morreu? Se o pecado não nos leva pra morte, pra que a gente precisa de Jesus pra nos levar pra vida? Então para de ser bobo, irmão. O anticristo, ele não vai surgir do nada, feita a novela da Record. O anticristo, ele vai vir com um discurso lindo, sedutor, uma boa oratória. E antes do anticristo aparecer, o espírito do anticristo vai pregar heresia pelo mundo inteiro e por várias igrejas. E isso a gente já tá vendo aí, basta você ter olhos pra ver. Depois que o espírito do anticristo pregar heresia pro mundo inteiro, o anticristo vai vir. E quando ele vai vir, ele só vai tornar concreto e repetir o discurso que já vem sendo pregado desde a época que esse livro aqui foi escrito, o livro de 1 João. Até porque, gente, o apocalipse bíblico não vai acontecer daqui a muito tempo, já tá acontecendo. Já tá acontecendo. É por isso que você precisa entender de uma vez por todas a coisa mais importante na Bíblia. O quê? Você precisa entender que Jesus morreu e ressuscitou por causa do nosso pecado. A morte e a condenação que a gente deveria receber de Deus, o Filho dele, Jesus, recebeu por nós. Jesus se fez maldição no nosso lugar. E através do sofrimento dele, nós fomos curados. Essa é a verdade. E quem prega o contrário está querendo te enganar. Para você andar com Cristo, você precisa fugir do pecado. Porque hoje nós conseguimos. Cristo nos deu a chave para que a gente saia dessa cadeia que a gente estava preso. Jesus nos deu a chave para fugir da escravidão. Ele nos mostrou o caminho para fugir da escuridão. A Bíblia, inclusive, fala isso. Fala que Jesus é a luz do mundo. E o primeiro passo para você andar verdadeiramente com a luz é tomando consciência da escuridão. Então não deixe, por favor, aquelas pessoas que gostam de viver nas trevas tentar te convencer que a luz não existe. A gente está mais perto dos fins dos tempos do que vocês acham. Acorda, por favor. É por isso que você precisa ler mais e mais a Bíblia para não ser enganado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.